Eu já falei tanto sobre o que colocar em nosso corpo, mas agora é hora de falar sobre o que sai. Compreender seus hábitos de banheiro é mais benéfico do que você imagina. É um indicador da sua saúde intestinal e pode sinalizar que algo não vai bem. Então, antes de puxar a descarga, dá uma olhadinha no seu número 2 para obter informações valiosas sobre sua saúde. Não tem certeza em como analisar? Aqui vai um guia para te ajudar. Vem comigo! Hey, it's me. Oi, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Feirinha da Lê, o canal que a gente trata de assuntos de mulheres de meia idade na menopausa, os perrengues que a gente tem que passar, como eu que engordei 12 quilos e não consegui emagrecer mais. Enfim, todo esse universo feminino, eu gostaria aqui de estar aqui com a presença de vocês e falar um pouquinho desses assuntos. Hoje nós vamos falar sobre cocô. É isso mesmo, se ele falasse, ele podia dizer muita coisa sobre a sua saúde. Quer entender melhor sobre isso? Então vamos pro vídeo. O seu cocô pode fornecer pistas sobre o que está acontecendo com sua dieta, ingestão de líquido, uso de medicamentos e estilo de vida. O seu cocô pode revelar se você está bebendo água suficiente, se está tendo intolerância alimentar ou alergia, se está sob muito estresse, se não está comendo fibra suficiente, se tem vermes ou um parasita, se tem danos no seu trato gastrointestinal, se está tendo problemas digestivos e de absorção, se a saúde dos seus órgãos mudou, como seus rins ou vesícula biliar, se você precisa ser verificada contra certos cânceres, como câncer de intestino, e se você está tomando certos medicamentos ou suplementos. A cor do seu cocô deve variar de marrom claro a um marrom escuro. A forma e a textura devem ser como uma salsicha. Essa consistência reflete um microbioma intestinal saudável e um sistema digestivo em ordem. O seu sistema digestivo inclui o trato digestivo e outros órgãos que ajudam o corpo a quebrar e absorver alimentos. Seu microbioma intestinal vive no trato digestivo e é feito de bactérias boas e ruins. No microbioma intestinal saudável, há mais bactérias boas do que ruins. Isso pode ajudar e apoiar seu sistema imunológico, regular seu peso e desempenhar um papel na produção de hormônios felizes que influenciam sua saúde mental. Um número saudável de intervalos no banheiro varia entre um mínimo de 3 vezes por semana a um máximo de 13 vezes por dia, e você não deve ter que se esforçar para fazer o seu cocôzinho. Para saber se o seu cocô é saudável, você pode examinar a cor, a forma, a textura e o cheiro. Esses tipos de cocô podem indicar que você está constipada ou desidratada. Esses tipos de cocô são macios e fáceis de passar, são cocôs saudáveis e ideais. Esses tipos de cocô podem indicar que você tem diarreia ou síndrome do intestino irritável, se sente estressada, ansiosa ou consumiu álcool, alimentos oleosos ou picantes. A cor do seu cocô pode depender do que você come e bebe, dos medicamentos e do tempo que a comida passou no seu sistema digestivo. O preto pode indicar o uso de certos medicamentos, como suplementos de ferro ou alimentos não digeridos. Castanho claro e escuro pode indicar fezes ideais e saudáveis. Pálido ou argila pode indicar doença celíaca ou problemas no pâncreas. Laranja pode indicar ductos biliares bloqueados ou uso de antiácidos. Amarelo ou verde pode indicar uma dieta gordurosa, parasita ou estresse. Manchas brancas ou muco podem indicar o uso de medicamentos ou problemas para absorver alimentos. O vermelho escuro, claro, pode indicar sangue nas fezes, ou que você comeu beterraba recentemente. Uma mudança no seu cocô nem sempre significará que você deve estar preocupada, mas você deve monitorá-lo. Se você tiver diarreia ou constipação por mais de 2 a 3 dias, suas fezes são pretas, ou muito pálida ou cinza, ou você vê sangue, é melhor você ir ao médico. Ser regular é uma maneira de descrever bons hábitos intestinais ou função intestinal normal. Muitas vezes falamos sobre nossos intestinos serem regulares, mas isso muitas vezes é mal entendido, como significando que você vai ao banheiro todos os dias. É comum fazer cocô uma vez por dia, mas ainda assim é normal fazer com mais ou menos frequência. Ser regular realmente significa que os movimentos intestinais são suaves, que o cocô é bem formado e sai com facilidade. O intestino geralmente quer esvaziar cerca de 30 minutos após uma refeição, normalmente o café da manhã, mas os movimentos intestinais podem variar de pessoa para pessoa. Não basta ter uma função intestinal regular. Você também deve ser capaz de esperar um curto período de tempo depois de sentir o primeiro desejo de ir ao banheiro. Fazer cocô dentro de cerca de 1 minuto depois de se sentar no banheiro. Fazer cocô sem esforço e sem dor. Esvaziar completamente o intestino de uma vez só, sem precisar voltar ao banheiro logo depois. As pessoas que passam por movimentos intestinais na hora errada ou no lugar errado podem estar experimentando um mau controle intestinal ou incontinência fecal. Elas também podem soltar gases quando não querem. O mau controle intestinal é mais comum do que você pensa. Cerca de 1 em cada 20 pessoas experimentam controle intestinal ruim. Isso afeta homens e mulheres.
é mais comum à medida que você envelhece, mas os jovens também podem ter um controle intestinal ruim. Em alguns casos, pessoas com controle intestinal ruim também têm controle deficiente da bexiga e podem fazer xixi sem querer. Ter menos de 3 evacuações por semana é, tecnicamente, a definição de constipação. Mas com que frequência você faz cocô varia muito de pessoa para pessoa. Algumas fazem cocô várias vezes ao dia, outras fazem cocô só 1 ou 2 vezes por semana. Mas seja qual for o seu padrão de movimento intestinal, é único e normal para você, desde que você não se desvie muito do seu padrão. Mas independentemente do seu padrão intestinal, um fato é certo: quanto mais tempo você vai antes de fazer cocô, mais difícil fica para o cocô sair. Outras características-chave que geralmente definem a constipação podem ser: suas fezes estão secas e duras, seus movimentos intestinais são dolorosos e suas fezes são difíceis de passar, você tem a sensação de que não esvaziou totalmente seus intestinos. A constipação acontece porque o seu cólon absorve muita água do seu cocô. Isso seca seu cocô, tornando difícil em consistência e difícil de empurrar para fora do seu corpo. Para se apoiar um pouco, como a comida normalmente se move pelo trato digestivo, seus intestinos absorvem gradualmente os nutrientes. O alimento parcialmente digerido, ou os resíduos, que passam do seu intestino delgado para o seu intestino grosso, se transformam no seu cocô. Seu cólon absorve água desse lixo, o que o torna mais sólido. Se você tiver constipação, a comida pode se mover muito lentamente pelo seu trato digestivo. Isso dá ao seu cólon mais tempo, mas muito mais tempo, para absorver a água dos resíduos. Aí o cocô fica seco, duro e difícil de mandar para fora, né? Há muitas causas de constipação, incluindo fatores de estilo de vida, medicamentos e condições médicas. Causas comuns de constipação no estilo de vida incluem não comer fibra suficiente, não beber água suficiente, não fazer exercício suficiente, mudanças na rotina regular, como viajar ou comer fora ou ir para a cama em horários diferentes, consumir grandes quantidades de leite, queijo e laticínios em geral, estresse, segurar a vontade de ir no banheiro e algumas outras condições médicas. Condições médicas e de saúde que podem causar constipação incluem: se prepare que eu vou soltar o verbo agora, hein? É cada nome cabeludo que eu nem sei o que é na maioria das vezes, mas provavelmente se você sofre de uma dessas doenças, você vai saber o que é. Então, bora que vamos. Condições endócrinas, como glândula tireoide hipoativa ou hipotireoidismo, diabetes, uremia e hipercalcemia, câncer coloretal, síndrome do intestino irritável, diverticulite, disfunção de saída, constipação. Este é um defeito na coordenação dos músculos do assoalho pélvico. Esses músculos suportam os órgãos dentro da pelvis e da parte inferior do abdômen. Eles são necessários para ajudar a liberar o cocô. Síndrome de defecação obstruída, causas complexas ou inexplicáveis podem estar impedindo você de fazer cocô normalmente. Pseudo-obstrução intestinal, às vezes o sistema motor do cólon pode ficar temporariamente paralisado. Distúrbios neurológicos, incluindo lesão medular, esclerose múltipla, doença de Parkinson e acidente vascular cerebral. Síndrome do intestino preguiçoso é quando seu cólon se contrai mal e retém o cocô. Obstrução intestinal, defeitos estruturais no trato digestivo, como fístula, atresia colônica, ovulos, intussussecção, ânus imperfeito ou má rotação. Doença de múltiplos órgãos, como amiloidose, lúpus e esclerodermia. Gravidez. Isso eu sei o que é. Os sintomas incluem: você tem menos de 3 movimentos intestinais por semana, suas fezes estão secas, duras e ou irregulares, suas fezes são difíceis ou dolorosas de passar, você está com dor de estômago ou cólicas, você se sente inchada, enjoada, e você se sente que não esvaziou completamente os intestinos após uma visita ao banheiro. Pessoas de todas as idades podem ter um ataque ocasional de constipação, mas alguns fatores de risco tornam as pessoas mais propensas a ficarem consistentemente constipadas, ter uma constipação crônica. Esses fatores podem ser idade, pessoas com mais de 65 anos geralmente são menos ativas, têm um metabolismo mais lento e têm menos força de contração muscular ao longo do trato digestivo do que quando eram mais jovens. Ser mulher, especialmente constipação durante a gravidez e após o parto. Alterações em seus hormônios podem torná-la mais propensa à constipação. O feto dentro do seu útero pode esmagar seus intestinos, retardando a passagem das fezes. Não comer alimentos ricos em fibras suficientes. A fibra mantém os alimentos em movimento pelo seu sistema digestivo. Tomar certos medicamentos ou ter certas doenças neurológicas, doenças do cérebro e da medula espinhal ou doenças digestivas.
Existem algumas complicações que podem acontecer se você não tiver movimentos intestinais suaves e regulares. Por exemplo, veias inchadas e inflamadas no seu reto, que são as hemorroidas, lágrimas no revestimento do ânus, de fezes endurecidas tentando passar, que são as fissuras anais, uma infecção nas bolsas divertículas, que às vezes se formam na parede do cólon a partir das fezes que ficaram presas e infectadas, que é a diverticulite, e um acúmulo de muito cocô no reto e no ânus, que é a impactação fecal, danos aos músculos do assoalho pélvico causados pela tensão para mover seus intestinos. Esses músculos ajudam a controlar sua bexiga, entre outras coisas. Muito esforço por muito tempo pode fazer com que a urina vaze na bexiga, incontinência urinária de estresse. Esse não é geralmente o caso, embora seu colo mantenha as fezes por mais tempo quando você está constipada e possa se sentir desconfortável, é um recipiente expansível para os seus resíduos. É necessário uma doença grave no cólon para que as paredes vazem toxinas para o seu corpo, que se chama megacólon tóxico. Muitos alimentos demonstram causar ou piorar a constipação. Fazer mudanças na sua dieta e reduzir a ingestão desses alimentos pode ajudar a promover a regularidade. Mas até 27% dos adultos sofrem de constipação e seus sintomas que o acompanham, como inchaço e gases. Quanto mais velha ou mais fisicamente inativa você fica, maior a probabilidade de se encontrar com constipação. O álcool é frequentemente mencionado como uma causa provável de constipação. Isso porque, se você beber álcool em grandes quantidades, isso pode aumentar a quantidade de líquidos perdidos na urina, causando desidratação. A má hidratação, seja devido a não beber água suficiente ou perder muito através da urina, geralmente está ligada a um risco aumentado de constipação. Mas, infelizmente, nenhum estudo pôde até hoje comprovar a ligação direta entre o consumo de álcool e constipação. Além disso, algumas pessoas relatam ter diarreia em vez de constipação depois de uma noite bebendo. É possível que os efeitos variem de pessoa para pessoa. Aquelas que desejam neutralizar os efeitos potencialmente desidratantes e constipantes do álcool devem tentar compensar cada porção de álcool com um copo de água ou outra bebida não alcoólica. O glúten é uma proteína encontrada em grãos como trigo, cevada e centeio. Algumas pessoas podem sentir constipação quando comem alimentos que contêm glúten. Além disso, algumas pessoas são intolerantes ao glúten. Essa é uma condição conhecida como intolerância ao glúten ou doença celíaca. Quando alguém com doença celíaca consome glúten, seu sistema imunológico ataca seu intestino, prejudicando-a gravemente. Por esse motivo, os indivíduos com essa doença devem seguir uma dieta sem glúten. Na maioria dos países, estima-se que de meio a 1% das pessoas têm a doença celíaca, mas muitos podem não estar cientes disso. A constipação crônica é um dos sintomas comuns. Evitar o glúten pode ajudar a aliviar e curar o intestino. A sensibilidade não celíaca ao glúten, SINCG, e a síndrome do intestino irritável, SII, são dois outros casos em que o intestino de uma pessoa pode reagir ao trigo. Indivíduos com essas condições médicas não são intolerantes ao glúten, mas parecem ser sensíveis ao trigo e a outros grãos. Grãos processados e seus produtos, como pão branco, arroz branco e macarrão branco, são mais baixos em fibras e podem ser mais constipantes do que os grãos integrais. Isso ocorre porque o farelo e as partes germinativas do grão são removidas durante o processamento. Em particular, o farelo contém fibra, um nutriente que adiciona volume às fezes e ajuda ela a se mover. Muitos estudos associaram uma maior ingestão de fibras a um menor risco de constipação. Na verdade, um estudo recente relatou uma probabilidade de 1,8% menor de constipação para cada grama adicional de fibra consumida por dia. Portanto, as pessoas com constipação podem se beneficiar de reduzir gradualmente a ingestão de grãos processados e substituí-los por grãos integrais. Laticínios parecem ser outra causa comum de constipação, pelo menos para algumas pessoas. Uma revisão de estudos realizados durante um período de 26 anos descobriu que algumas crianças com constipação crônica experimentaram melhoras quando pararam de consumir o leite de vaca. 9 das 13 crianças do estudo experimentaram alívio da constipação quando o leite de vaca foi substituído por leite de soja. Há muitos relatos de experiências semelhantes em adultos, mas pouco apoio científico pode ser encontrado, já que a maioria dos estudos que examinam esses efeitos está focado em crianças, não em populações mais velhas. Bom, eu sou meio suspeita para falar do leite, né? Até porque, se vocês estiverem interessados, vocês podem dar uma olhadinha no meu vídeo sobre o leite, que eu vou deixar o link na descrição.
A carne vermelha pode piorar a constipação por 3 razões principais. Primeiro, porque contém pouca fibra, que adiciona volume às fezes e ajuda ela a se mover. Em segundo lugar, a carne vermelha também pode reduzir indiretamente a ingestão diária total de fibras de uma pessoa, tomando lugar de opções de maior teor de fibras na dieta. Isso é especialmente verdadeiro se você encher de carne uma refeição, reduzindo a quantidade de vegetais ricos em fibras, legumes e grãos integrais que você pode comer na mesma leva. Esse cenário leva a uma menor ingestão geral diária de fibras, aumentando potencialmente o risco de constipação. Além disso, ao contrário de outros tipos de carne, como aves e peixe, a carne vermelha geralmente contém maiores quantidades de gordura e os alimentos ricos em gordura levam mais tempo para o corpo digerir. Em alguns casos, isso pode aumentar ainda mais a probabilidade de constipação. Se você sofre de constipação, pode se beneficiar em substituir a carne vermelha em sua dieta por alternativas ricas em proteínas e fibras, como feijão, lentilhas e ervilhas. Comer porções grandes ou frequentes de alimentos fritos ou rápidos também pode aumentar o risco de constipação. Isso porque esses alimentos tendem a ser ricos em gordura e baixos em fibras, uma combinação que pode retardar a digestão da mesma forma que a carne vermelha. Lanches de fast food, como batatas fritas, biscoitos, chocolate e sorvete, também podem substituir mais opções de lanches ricos em fibras, como frutas e vegetais, na dieta de uma pessoa. Isso pode aumentar ainda mais a probabilidade de constipação, reduzindo a quantidade total de fibra consumida por dia. Os alimentos fritos e rápidos tendem a conter grandes quantidades de sal, o que pode diminuir o teor de água das fezes, secando e dificultando a saída do corpo. Isso acontece quando você come muito sal, pois seu corpo suga a água dos intestinos para ajudar a compensar o sal extra na corrente sanguínea. Essa é uma maneira que seu corpo encontra para trabalhar e trazer sua concentração de sal de volta ao normal, mas infelizmente pode levar à constipação. A constipação é uma condição muito desagradável, mas que é relativamente comum. Se você tiver constipação, poderá obter uma digestão mais suave, fazendo algumas mudanças simples na sua dieta. Comece evitando ou reduzindo pelo menos a ingestão desses alimentos constipantes que eu acabei de mencionar. Mas se você ainda estiver enfrentando dificuldades depois de reduzir a ingestão desses alimentos constipantes, peça ajuda ao seu profissional de saúde. Enfim, nós já falamos sobre todos os alimentos, ou a maioria dos alimentos, que fazem a constipação piorar. Mas a boa notícia é que tem alimentos que podem ajudar a trazer o alívio. Mas, como esse vídeo já ficou meio longo, eu vou fazer uma segunda parte dele para falarmos da dieta anti-constipação, ok? Eu agradeço pela sua companhia. Te espero no próximo vídeo. Não esquece, por favor, de se inscrever no meu canal, deixar seu like, deixa um comentáriozinho, me conta se você vai praticar esses hábitos e se funcionou com você. Se não funcionou, também me fala, que assim é um aprendizado pra mim também. Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!